Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao tema Teoria dos Conjuntos, nesta aula vamos estudar três assuntos: complementar de um conjunto, igualdade de conjuntos e diferença simétrica, começando pelo complementar de um conjunto. Observe a definição que eu trouxe. Dados dois conjuntos, A e B, onde o conjunto B deve obrigatoriamente estar contido no conjunto A. Dizemos que o complementar de B em relação a é o conjunto A menos B. Júlio, não entendi nada. Vamos lá que eu vou explicar. Primeiro detalhe. O complementar de um conjunto é uma modalidade da diferença de conjuntos. Então, é importante que você tenha assistido às aulas na sequência. Você precisa ter assistido a aula anterior antes de assistir a essa aula. Esse é o primeiro detalhe, tá bom? Na aula anterior, eu falei sobre diferença de conjuntos. Show! Agora, duas situações importantes. Existe o complementar de B em relação a A e existe o complementar de A em relação a B. São situações diferentes. No complementar de B em relação a A, o conjunto B está contido no conjunto A. Daí eu tenho A menos B. No complementar de A em relação a B, o conjunto A está contido no conjunto B. Daí eu tenho B menos A. Vamos ver a partir da representação. Observe que na representação que aparece para você, eu tenho o conjunto B contido no conjunto A. O complementar de B em relação a A é assim representado, por essa região amarela. São os elementos que aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto B, ou seja, é justamente o que falta para o conjunto B ser igual ao conjunto A. Júlio, por que é diferente o complementar de B em relação a A quando comparar o complementar de A em relação a B? É isso aqui. Ó. No complementar de A em relação a B, o conjunto A está contido no conjunto B. E essa região amarela representa o complementar de A em relação a B, ou seja, justamente o que falta para o conjunto A se tornar igual ao conjunto B, ou seja, são situações diferentes, tá bom? Assim, podemos definir que o complementar de um conjunto não admite a comutatividade, tá bom? Show de bola. Vamos prosseguir. Dois exemplos agora. Eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Eu quero o complementar de B em relação a A. Perceba que o conjunto B está contido no conjunto A. Todos os elementos de B aparecem no conjunto A. Então, o complementar de B em relação a A é justamente a diferença A menos B. São os elementos que aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto B. 0 e 3. Júlio, como é que seria a representação por diagrama? Vamos lá que eu vou mostrar. O conjunto B está contido no conjunto A. E nós temos essa representação. 1 e 2 são os elementos que pertencem ao conjunto B e ao conjunto A. E o 0 e o 3 são os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Tá bom? Beleza? Júlio, e se pedisse o complementar de A em relação a B, que seria o conjunto B menos A? Você perceberia que isso não seria possível, eu teria um conjunto vazio, porque neste caso, o conjunto A não está contido no conjunto B, então não há de se falar em complementar de A em relação a B, tá bom? Então entenda isso, existe essa restrição. O complementar não é a diferença de conjuntos, é uma modalidade. Então, no exemplo 1, eu tenho uma situação, mas eu não tenho a outra. Se o conjunto B está contido no conjunto A, não há de se falar no complementar de A em relação a B, tá bom? Então, guarda isso. Existe essa restrição. Complementar não é diferença, é uma modalidade da diferença. Daí a necessidade de um conjunto estar contido no outro. Aqui no exemplo 1, o conjunto B está contido no conjunto A. Então, eu tenho o complementar de B em relação a A. É possível, nesse exemplo 1, aparecer o complementar de A em relação a B? Não, porque o conjunto A não está contido no conjunto B, tá bom? Vamos lá, exemplo 2. Agora eu tenho os conjuntos A e B com elementos distintos dos conjuntos A e B do exemplo 1, tá bom? Observe que agora o conjunto A está contido no conjunto B, porque todos os elementos de A também são elementos de B. Mas, Júlio, o que é isso aqui? Esse C com A em cima e B embaixo. É uma forma de se representar o complementar de um conjunto. Não necessariamente a banca vai dizer determine o complementar de A em relação a B
ou determine o complementar de B em relação a A. Ela pode trazer a ideia do símbolo. Esse C indica complementar. O que é isso na prática? Eu vou pegar o conjunto de baixo menos o de cima, tá bom? Então, se eu tenho um complementar, o C, o A em cima e o B embaixo, é B menos A. Se eu tenho o contrário, eu faço justamente o contrário. É sempre o de baixo menos o de cima. Se eu tenho o B em cima e o A embaixo, vai ser A menos B, tá bom? Então, vamos lá. O que é isso aqui, pessoal? O B embaixo e o A em cima é B menos A, tá bom? E claro, você vai perceber isso, porque é o conjunto A que está contido no conjunto B. Então, observe que o 7 e o 11 representam um complementar neste caso, tá bom? Aqui é o complementar de A em relação a B. É o que falta para o conjunto A ser igual ao conjunto B. Júlio, como é que seria a representação? É a seguinte, ó, o conjunto A está contido no conjunto B. 2, 3 e 5 pertencem a ambos os conjuntos, é a interseção. E o 7 e o 11 pertencem apenas ao conjunto B. Beleza? Então já guarda isso. Complementar não é diferença, é uma modalidade da diferença. Até porque, por exemplo, no exemplo 2, se fosse solicitado A menos B, no caso complementar de A em relação a B, isso não aconteceria, tá bom? Eu teria o conjunto vazio, porque não existem elementos que aparecem somente no conjunto A, tá bom? Show de bola, prosseguindo. Em relação à igualdade de conjuntos, a gente não tem o que inventar, tá bom? Vamos olhar aqui para a definição. Vamos considerar os conjuntos A e B. Dizemos que esses conjuntos são iguais se e somente se possuírem os mesmos elementos. Então, pessoal, igualdade de conjuntos são conjuntos iguais por possuírem os mesmos elementos. Mas existe uma observação. Nesse caso, não levamos em consideração a ordem dos elementos nem a quantidade de vezes cada elemento aparece. Então, para que dois ou mais conjuntos sejam iguais, pessoal, não necessariamente eu tenho que ter os mesmos elementos na mesma ordem e aparecendo a mesma quantidade de vezes. Basta que eles possuam os mesmos elementos, independentemente da ordem que eles aparecem e da quantidade de vezes. Observe aqui o exemplo que eu trouxe, onde ocorre a igualdade de conjuntos. O conjunto A tem os elementos 1, 3 e 5. Cada um aparece uma vez nessa ordem. Já o conjunto B, ele também tem o 1, ele também tem o 3 e ele também tem o 5. Só que observem que não estão na mesma ordem, nem aparecem a mesma quantidade de vezes. Mas, claro, esses conjuntos são iguais. E na representação por diagramas, esses conjuntos coincidem, tá? Eles estão sobrepostos. Aqui eu tenho A igual a B, não tenho que inventar em relação à igualdade de conjuntos, tá bom? Mesmos elementos, independentemente da ordem e da quantidade de vezes que cada elemento aparece, ok? Vamos prosseguir. Diferença simétrica, tá bom, pessoal? É a união entre as diferenças dos conjuntos. E a diferença simétrica é representada por este símbolo aqui. É uma espécie de triângulo que lembra o delta da equação do segundo grau, tá bom? Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho os elementos x, está o quê? X pertence a A menos B ou x pertence a B menos A. Júlio, não entendi nada. Vamos lá. Como assim união entre as diferenças? Eu vou melhorar essa propriedade aqui, tá bom? Eu posso falar que a diferença simétrica entre A e B é assim representada. Eu pego A menos B, união com B menos A, tá? Então, tem a união das diferenças. Vamos entender. Essa região aqui, pessoal, representa A menos B. E essa região aqui representa B menos A. Então, eu pego a união entre essas regiões. Essa é a representação através do diagrama da diferença simétrica, tá bom? Quando eu falo união entre as diferenças, A menos B, união B menos A. Vamos ver na prática? Olha o exemplo. Eu tenho os conjuntos A e B. Eu quero a diferença simétrica. Então, a diferença simétrica é assim, ó. Diferença simétrica entre A e B. Eu vou pegar A menos B, união B menos A, ou seja, união das diferenças. A menos B são os elementos que aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto B. O que a gente faz? Procura a interseção. Observe que o 1 e o 2 aparecem em ambos os conjuntos. Essa é a interseção.
O 3, ele aparece somente no conjunto A. Então, ele representa A menos B. Então, aqui, ó, esse A menos B aqui, ó, é apenas o 3. União, agora B menos A. O 4 e o 5 representam B menos A, tá bom? Aqui eu botei A menos B, deixa eu só botar bonitinho, né, para não ficar confuso. Eu acabei botando direto, né? B menos A, só para ficar bonitinho. São os elementos que aparecem no conjunto B, mas não aparecem no conjunto A. Aí sim, B menos A, 4 e 5. Agora a gente define a diferença simétrica. Então vai ser A menos B, união de B menos A. Fazer aqui, ó, diferença simétrica entre A e B. Vai ser 3, 4 e 5, tá bom? Aqui eu tenho apenas um elemento, aqui eu tenho 2, definindo a diferença simétrica entre A e B. Beleza? Então já guarda isso. Diferença simétrica entre A e B é a união das diferenças. A menos B, união de B menos A. Ok? Vamos lá. Agora vamos resolver questões já cobradas em concurso, tá bom? Eu tenho aqui o conjunto A e tenho aqui o conjunto B. Eu quero o número de elementos do complementar. Observe que o A aparece em cima e o B embaixo. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? O complementar de A em relação a B. Então, o que eu tenho? Na prática, é B menos A. E, claro, o conjunto A está contido no conjunto B. Observe que eu tenho aqui 3 elementos e todos eles aparecem aqui. Observe que o 4 e o 5 representam o complementar de A em relação a B. Portanto, neste caso, o gabarito é a letra C, porque são apenas 2 elementos. Então, observe que nessa questão ficou evidente o que eu falei durante a aula. Não necessariamente a banca vai te pedir o complementar de um conjunto em relação ao outro. Ela pode trabalhar a ideia do símbolo, tá bom? Beleza, vamos para a próxima questão. Eu tenho os conjuntos A e B. Eu quero o complementar de B em A, que nada mais é do que o complementar de B em relação a A. Neste caso, o B está contido no conjunto A, então o complementar vai ser A menos B. O que a gente faz? Procura a interseção. O 2 e o 3 e 7 são os elementos do conjunto B. Claro que eles vão aparecer aqui no conjunto A. Beleza? O que não estiver na interseção é o complementar de B em relação a A. Quem são os elementos? O 1, o 5 e o 8. Então, complementar de B em relação a A, 1, 5 e 8. Portanto, o gabarito é a letra E, tá bom? Aqui a banca já foi específica. Ela queria o complementar de B em relação a A. E um detalhe, de repente, te chamou a atenção. Olha quem aparece aqui na letra A. O conjunto vazio. Muitos alunos podem cair na pegadinha. Porque se você não entender essa ideia do complementar de B em relação a A, e você, em vez de A menos B, fizer o contrário, B menos A, você vai ver que, de fato, a resposta é o conjunto vazio, porque não existem elementos que pertencem somente ao conjunto B. Cuidado para não marcar incorretamente a letra A e cair na pegadinha, tá bom? Então, lembra, né, o gabarito é 1, 5, 8, são esses 3 elementos do gabarito letra E. E fechando a nossa aula, eu preciso encontrar a diferença simétrica entre os conjuntos A e B. E a banca já ensinou você a fazer isso. Lembrando que não existe essa obrigatoriedade, tá bom? Aqui a banca ensinou. Vamos fazer por etapas? A menos B. Elementos que pertencem somente ao conjunto A. Qual vai ser o conjunto? Repare que eu tenho aqui, ó, o A, B e C. Aqui eu tenho o B e o C no conjunto B. Então, repare que o A ele aparece no conjunto A, mas não aparece no conjunto B. Então, aqui eu tenho, ó, conjunto unitário representando a diferença A menos B. Ok, agora B menos A. O que estiver fora da interseção é justamente B menos A. B e C representam a interseção, então o D, o E e o F representam B menos A. Então tem aqui, ó, D, o E e o F. Então a diferença simétrica entre A e B vai ser a união, ou seja, os elementos que aparecem em pelo menos um dos conjuntos vai ser o A, o D, o E e o F. Portanto, o gabarito vai ser a letra D, ó. A, D, E e F. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Encerra a nossa aula por aqui. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.